Oi, pessoal. Vamos falar sobre notação científica. Para entender notação científica, tem que entender a potência de base 10. Como o próprio nome diz, a base é 10. Os expoentes podem ser positivos ou negativos. O expoente positivo é usado para os números maiores que 1, e quando ele é negativo, indica um número que é menor que 1. Começa com 0,1, então é 1/10, 1/100 e assim por diante. Bom, por que ele fica escrito dessa forma? É em consequência de uma propriedade de potenciação, que diz que quando a gente tem duas potências de mesma base e eu divido essas potências, olha o que vai acontecer. Se aqui for elevado a 10 elevado à quinta e 10 elevado ao quadrado. O que é uma potência? Esse expoente me diz quantos fatores eu tenho, né? Quantas vezes eu vou repetir a minha base. Então, se o expoente é 5, quer dizer que foi multiplicado a base 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se meu expoente é 2, quer dizer que foi multiplicado 1, 2 vezes, certo? Bom, só que, como isso daqui envolve multiplicação e divisão, eu posso dividir, né? Ou eu multiplico direto isso daqui, porque 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 100.000. E 10 vezes 10 dá 100. Só que 100.000 dividido por 100, vai acontecer isso aqui, ó. Os zeros vão embora. Vai sobrar 1.000. Ou, simplesmente, não preciso nem fazer essa multiplicação. Eu divido. 10 dividido por 10 dá 1. 10 por 10 dá 1. Sobrou 10 vezes 10 vezes 10, que é 1.000, né? Então, eu acho mais fácil simplificar ali os zeros. Da onde saiu esse 1.000? Eu não preciso nem fazer isso. Olha aqui que diz a propriedade. Diz que se as bases são iguais, eu faço o quê? Eu conservo a minha base. Lembra que deu 1.000, né? Então, vamos lá. Eu conservo a minha base e subtraio meus expoentes. 5 menos 2 é igual a 10 à terceira, que é 1.000, né? Então, eu não preciso ficar, eu tenho que saber essa propriedade. Bases iguais, subtrai os expoentes, quando eu estiver dividindo essa potência. Muito bem. Só que, se esses expoentes acontecerem isso aqui, ó, se aqui for 3 e aqui for 4, o que acontece quando eu for fazer o processo longo, né? Seria 10 vezes 10 vezes 10. 10 à quarta, 10, 1, 2, 3, 4. Vamos simplificar? Vamos. 10 dividido por 10, 10 dividido por 10, 10 dividido por 10. O que sobrou em cima? Sobrou 1, porque 10 dividido por 10 dá 1. Sobrou 1 em cima. E embaixo, sobrou 10. 1/10, certo? 1/10 é isso daqui. Agora, vamos aplicar a propriedade. Vamos fazer direto pela propriedade que, como eu falei, é mais rápido e mais simples. Conserva a base e subtrai os expoentes. Quanto que vai dar 3 menos 4? Você tem 3, dá para tirar 4? Não, vou ficar devendo 1. 10 elevado a menos 1, que é 1/10. Então, se eu tenho um número negativo, ele está indicando para mim, na verdade, aqui, ó, as casas decimais. Menos 1, uma casa decimal. Menos 2, duas casas decimais. Certo? Isso quer dizer que, se eu tiver um número, por exemplo, 1.000, milhões, 250 milhões,
Eu vou representar esse número, que é um número maior aí, né? Se está fazendo uma leitura, tem que parar para ler se é 1.000, milhões, imagine os bilhões, quatrilhões, quintilhões, né? Então, existe essa forma de escrever que é chamada notação científica, justamente para textos científicos, né? Só que tem uma regra, tem que ter só um algarismo antes da vírgula. Então, o que eu vou fazer? Esse número, que é um número maior, muitas vezes maior que 1, eu vou imaginar que eu tenho uma vírgula aqui no final desse número. Quantas casas ele tem que andar para chegar aqui? Por quê? Porque na notação científica eu tenho essa regra, eu tenho que ter um algarismo antes da vírgula e o restante pode colocar depois da vírgula. Só que não é 2,5, é 250 milhões. Então, o que eu faço? Eu ponho a potência de base 10 e agora eu vou contar quantas casas eu tenho. Daqui, quantas casas essa vírgula vai pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado a oitava, certo? Se eu tenho esse número, 1.000, milhões, bilhões, 723 bilhões. De novo, qual é a regra? Eu tenho que colocar uma vírgula aqui. Então, eu tenho que fazer o quê? Colocar 7,23 vezes 10, né? Para indicar que realmente é o 723 milhões. Bilhões, desculpa. Então, vamos lá. Quantas casas? Então, a vírgula vai vir daqui do final e tem que vir para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem que pular 11. Então, é 10 elevado a 11, tá? E um número que começa com 0 quer dizer que ele é menor que 1, certo? Vale a mesma coisa, eu tenho que ter um número em frente à vírgula, então nesse caso vai ficar 2 vezes 10. Quantas casas essa vírgula, que agora eu não preciso imaginar, ela não é imaginária, ela existe, vai ter que vir até aqui. Então, 1, 2, 3. 10 elevado a menos 3, para indicar que esse é um número menor que 1. Aqui, a vírgula vai vir aonde? Não é aqui no final, é aqui, lembra? Um número antes da vírgula, vezes 10, vamos lá, vai ter que vir aqui, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elevado a décima. Então, como ficaria esse número? Ficaria 2 vezes 10. Vou pensar, a vírgula tem que vir aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só que como é um número menor que 1, vai ser menos 5. Esse número aqui é um número maior que 1, a vírgula vai vir aqui. Então, 2,3 vezes 10. Quantas casas? Aqui. 1, 2, 3, 4. 4 positivo, tá? Então, observa isso. Quando eu andei para direita, fui contando números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Quando eu andei para esquerda, foram números positivos. 1, 2, 3, 4. Isso significa que se eu tiver um número e ele não está correto, ele não está na forma de notação científica, essa vírgula vai ter que vir para cá, certo? Vai andar para esquerda. Então, eu vou acrescentar 1, 2 casas aqui. Então, vai ficar o quê? 1,735 vezes 10 elevado à quarta.
E se eu tiver esse número, que também não está em notação científica, mas eu tenho que colocar minha vírgula aqui, então vai ficar 3,5 vezes 10. E agora, eu vou andar para direita. Então, eu conto menos 1, menos 2, menos 3 com menos 2, menos 5.